Vamos analisar agora o capítulo 2º do título 11, o capítulo 1º do título 11. Título 11 prevê os crimes contra a administração pública. O capítulo 1 cuida dos crimes funcionais, isto é, praticados por funcionários públicos. Esses crimes vão do artigo 312 a 327. O capítulo 2º cuida dos crimes praticados por particular contra a administração pública, que esses crimes vão dos artigos 328 a 337, tá? Então, crimes praticados por particular contra a administração pública. Portanto, aqui o sujeito ativo é o particular. Vamos começar pelo artigo 328, que é o crime de usurpação de função pública. É quando o particular ele passa a exercer uma função pública. Então, usurpação, usurpar é tomar contra o direito. Então, o particular passa a exercer contra o direito uma função pública. Então, imaginemos, está todo mundo esperando o novo juiz chegar lá na comarca e aparece um sujeito lá e ele se passa por juiz e começa a exercer as funções de juiz. Então, ele praticou o crime aí de usurpação de função pública. Começa a exercer indevidamente aí uma função pública. Vejam só, se ele obtiver alguma vantagem nisso, daí a pena é maior, daí ele vai responder pelo 328, parágrafo único. Então, se ele não obteve nenhuma vantagem, ele cai no artigo 328, caput, a pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Agora, se ele auferiu alguma vantagem, ele vai responder no 328, parágrafo único, a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, esse delito ele é parecido com o crime de exercício ilegal da função pública, tá certo? E nós já analisamos no artigo 324. O artigo 324 é o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. O que é o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, ou exercício ilegal da função pública, que é quando o funcionário público exerce uma função pública antes de satisfazer as exigências, ou então quando o funcionário público, mesmo exonerado, suspenso, removido, substituído, continua a exercer as funções públicas. Então, se o sujeito é funcionário público e exerce ilegalmente uma função pública diferente, daí ele pratica o crime do artigo 324, quando ele é funcionário público e exerce uma função pública diferente, tá certo? Daí é o crime do artigo 324, que é o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Agora, se ele não é funcionário público e passa a usurpar uma função pública, isto é, passa a exercer uma função pública, daí ele vai responder pelo crime do artigo 328, que é o crime de usurpação de função pública. Um outro delito é o delito do artigo 329, que é o crime de resistência. O que é esse crime de resistência? É quando o particular se opõe com violência ou com ameaça, ele se opõe à execução de um ato do funcionário público, tá certo? Então, resistir é opor à execução de um ato legal. Então, resistência é a oposição à execução de um ato legal. Então, o particular, com violência ou ameaça, ele se opõe à execução de um ato legal do funcionário público, tá certo? Isso que seria a resistência. Então, por exemplo, o oficial de justiça vai citar uma pessoa e essa pessoa agride o oficial de justiça ou ameaça o oficial de justiça. Essa pessoa está praticando o crime de resistência, está se opondo à execução de um ato legal com violência ou com ameaça. Então, agora preste atenção, na resistência sempre tem que ter violência ou ameaça. Outro exemplo, o policial vai prender alguém em flagrante e a pessoa passa a agredir o policial. Tá? O policial vai cumprir um mandado de prisão e essa pessoa passa a agredir o policial que vai cumprir o mandado de prisão. Então, esse é o crime de resistência. Tá? Então, eu vou ler o artigo para vocês. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, por exemplo, o policial vai cumprir o mandado de prisão e tem um particular ajudando o policial a cumprir o mandado de prisão. E o bandido começa a agredir essa pessoa que estava auxiliando o policial. Também comete o crime de resistência. Então, a resistência é a violência ou ameaça contra o funcionário público
que estava praticando um ato ou contra o terceiro que estava auxiliando o funcionário público a praticar o ato, tá certo? Agora, se o ato não se realizou em razão da resistência, então em razão da resistência o ato não se realizou, daí o particular que resistiu vai responder pelo crime de resistência qualificada, que é o artigo 329, parágrafo 1º, a pena é maior, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos, tá? Que diz aqui, parágrafo 1º, se o ato em razão da resistência não se executa, pena reclusão de 1 a 3 anos. Agora, vale lembrar também que no crime de resistência, o agente ele responde também pela violência. Então, se ele praticou resistência e com lesão corporal, ele agrediu uma pessoa fisicamente, ele vai responder pelo crime de resistência e também pela lesão corporal, hein? É o que diz o parágrafo 2º do artigo 329. Diz, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então vejam só, se ele resistiu, então o oficial de justiça foi lá citá-lo, e ele resistiu com violência física, ele vai responder pela resistência, artigo 329, e também pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. Vai responder pelos dois crimes. Agora, se ele resistiu com ameaça, então o oficial de justiça foi citá-lo, ele ameaçou, daí ele responde só pela resistência, ele não responde pelo crime de ameaça, tá? Então, se ele resistiu com violência física, ele vai responder pela resistência e pela violência, isto é, pela lesão corporal. Agora, se ele resistiu com ameaça, daí ele responde só pelo crime de resistência, tá certo? Outro delito parecido com a resistência é o crime de desobediência, do artigo 330 do Código Penal. O crime consiste na desobediência à ordem legal de funcionário público. Tá certo? Desobediência à ordem legal de funcionário público. Só que na desobediência não há violência nem ameaça. Essa é a diferença entre a desobediência e a resistência. Na resistência, ele desobedece, o particular desobedece a uma ordem legal com violência ou ameaça. Já na desobediência, ele simplesmente desobedece, ele se recusa a cumprir a ordem, mas não há violência nem ameaça. Então, por exemplo, a pessoa é arrolada para ser testemunha num processo criminal e não comparece no dia da audiência, ela não vai à audiência. Foi arrolada para ser testemunha no processo criminal e não compareceu. Comete o crime de desobediência. Então, a diferença é essa. A desobediência com violência ou ameaça é crime de resistência. Agora, a desobediência sem violência, sem ameaça, é crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal. Uma pena bem mais branda, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Vale lembrar que tanto a desobediência quanto a resistência só se caracterizam quando a ordem for legal. Se o sujeito desobedecer ou resistir a uma ordem ilegal, daí não há crime. Então, o policial vai prender alguém sem flagrante, sem mandado do juiz. Quer dizer, não existe uma situação para prender em flagrante, não existe ordem do juiz. Daí a pessoa resiste com violência, daí não há crime algum por parte dessa pessoa que resistiu. Tá? Então, só há crime de resistência ou desobediência quando a ordem for legal. Se for ilegal, não há crime. Outro delito interessante é o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal. O que é o crime de desacato? O crime de desacato ocorre quando o particular ele ofende o funcionário público no exercício da função ou em razão da função. Então, o particular, ele ofende, ele desacata. Desacatar é humilhar, é ofender, é xingar, tá? Isso que é o desacato. O particular ofende o funcionário público no exercício da função. Imaginemos, o oficial de justiça vai lá para citar uma pessoa ou para intimar uma pessoa. E a pessoa xinga o oficial. Ou então a pessoa pega a contrafé. A contrafé é o documento, é a petição que o oficial de justiça entregou para a pessoa, não é isso? E amassa e joga no lixo. Mas é um gesto que ele fez para humilhar. Então, isso é um crime de desacato, um gesto. Pode ser praticado por um gesto ofensivo, tá certo? Desacatar é isso, é quando o particular ofende o funcionário público no exercício da função em razão da função. Pode ser praticado xingando, pode ser praticado por um gesto, tá certo? Cuspir no funcionário público, isso seria um crime de desacato, por exemplo, tá? Outro crime previsto aí no artigo 332 é o crime de tráfico de influência. É o particular que realiza aí o chamado lobby, né? É o lobista, né?
É o particular que ele solicita uma vantagem, ou exige vantagem, ou cobra alguma vantagem, para si ou para outrem, né? Para influir em ato praticado por funcionário público. Então, é aquele particular, é o lobista, né? Ele solicita vantagem, exige, recebe, aceita a promessa para influir em algum ato. Então, ele diz que é amigo do chefe lá do funcionário público responsável lá pelo Detran. Então, ele pede um dinheiro para liberar mais rapidamente lá um documento lá no Detran, por exemplo, tá certo? Então, esse é o tráfico de influência. Agora, esse crime, previsto no artigo 332, tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Agora, a pena é aumentada na metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Então ele diz, eu preciso de um dinheiro para as coisas andarem lá no Detran, porque o delegado lá do Detran também quer o dinheiro. Então, indevidamente, ele bota pessoas inocentes no meio, tá certo? Então, daí, neste caso, a pena aumenta na metade, é o que diz o artigo 332, tá? Quando ele insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário público, tá certo? Agora, cuidado, não confundir esse tráfico de influência do artigo 332 com o crime de exploração de prestígio do artigo 357, que nós vamos analisar mais para frente. O crime de exploração de prestígio seria uma espécie de tráfico de influência também, mas o sujeito solicita ou recebe vantagem para influenciar juiz, jurado, órgão do Ministério Público ou funcionário da Justiça, tá certo? Então, se ele solicita vantagem para influenciar, dizendo que que vai precisar desse dinheiro para influenciar juiz, promotor, em suma, algum funcionário da Justiça, ele vai cometer o crime de exploração de prestígio do artigo 357. Agora, se ele solicita uma vantagem dizendo que é para influenciar outro funcionário público, que não seja juiz, promotor ou funcionário da Justiça, daí ele vai responder pelo crime de tráfico de influência do artigo 332. Outro delito importante também é o crime de corrupção ativa, do artigo 333 do Código Penal. Corrupção ativa é quando o particular oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público para determinar que o funcionário público pratique um ato, omita algum ato ou retarde algum ato. Então vejam só, corrupção ativa é o delito praticado pelo particular que teve a ousadia, teve a petulância de oferecer vantagem ou prometer vantagem para o funcionário público, violar os seus deveres. Esse é o crime cometido, chamado crime de corrupção ativa. É o particular que ofereceu vantagem ou prometeu vantagem a um funcionário público. O particular que ofereceu ou prometeu vantagem responde pelo crime de corrupção ativa. E esse crime de corrupção ativa, ele tem a pena aumentada de 1/3 se, em razão dessa vantagem ou da promessa de vantagem, o funcionário público efetivamente violou seus deveres. Quer dizer, o funcionário público realmente se corrompeu e violou seus deveres. Ele omitiu o ato, retardou o ato ou praticou o ato ilegalmente. Então vejam só, na corrupção ativa, o particular comete corrupção ativa pelo simples fato de ter oferecido vantagem ou prometido vantagem para o funcionário público violar seus deveres. Ainda que o funcionário público não aceite a vantagem, já se caracteriza o crime de corrupção ativa pela petulância que o particular teve de oferecer ou prometer vantagem para o funcionário público, tá? Se o funcionário público aceitar a vantagem, o funcionário público vai responder pela corrupção passiva. Então, o particular que ofereceu ou prometeu a vantagem comete corrupção ativa. E o funcionário público, se aceitar a vantagem ou se receber a vantagem, comete corrupção passiva, prevista aí no artigo 317 do Código Penal. E se o funcionário, além de aceitar a vantagem, ainda violou os seus deveres, nesse caso, o funcionário público que violou os seus deveres vai responder pela corrupção passiva qualificada, prevista no artigo 317, parágrafo 1º. A pena aumenta de 1/3. E o particular vai responder pela corrupção ativa qualificada. A pena também aumenta de 1/3 se o funcionário público violou os seus deveres. Tá certo? Em suma, corrupção ativa
é o crime praticado pelo particular que ofereceu ou prometeu vantagem ao funcionário. Ainda que o funcionário não aceite a vantagem, já existe a corrupção ativa. Corrupção passiva é o crime praticado pelo funcionário público que recebeu a vantagem ou que aceitou a promessa de vantagem, ou então que solicitou alguma vantagem. Ainda que não haja violação dos deveres, já se caracteriza o delito. Agora, se houver violação efetiva dos deveres, tá certo? Daí, então, a corrupção passiva é qualificada, 317, parágrafo 1º, e a corrupção ativa também é qualificada, artigo 333, parágrafo 333, parágrafo único. A pena aumentada de 1/3, né? Se em razão da vantagem ou promessa de vantagem, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratique infringindo o dever funcional. É isso aí, pessoal. Um forte abraço para todos.